Espírito Santo tem a nos dizer esta tarde tão bela de domingo. O Senhor Deus nos deu um presente maravilhoso esta tarde. Quando chegamos aqui na igreja, tinha um arco-íris, sinal da aliança de Deus, da aliança noética, onde nós lembramos da promessa do Senhor, de que, apesar dos nossos pecados, Ele não destruiria a terra como fez nos dias de Noé com água. E que belíssimo sinal, um arco-íris bem vívido diante de nós, lembrando o quão perverso nós fomos e o quão perverso é o pecado e o quão gracioso é o nosso Deus, concedendo a sua aliança misericordiosa sobre nós. Vamos abrir a palavra no livro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Faremos uma leitura do 18 ao 21, que diz assim a palavra do nosso Deus. Porque a maldade lavra como fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brechas do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada, e o povo é pasto do fogo. Ninguém poupa o seu irmão, abocanha à direita e ainda tem fome, devora à esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca a Efraim, e Efraim ataca a Manassés, e ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Meus irmãos, aqui está uma denúncia gravíssima do profeta Isaías, do quão tenebroso estava sendo a situação de Israel nos dias que eles estavam rebelados contra o Senhor. Israel, Judá, estavam completamente dispersos. E por que eles estavam dispersos? Porque eles não se reconheciam mais, porque atacavam uns aos outros, quando na verdade eles deveriam ser unidos no Senhor. Estes ataques, eles começaram a ganhar proporção à medida que os líderes de Israel começaram a pensar apenas em si, começaram a buscar privilégios apenas para seu próprio interesse. E o povo foi ficando à mercê, foram sendo dispersos. O início de um incêndio pode ser causado pela omissão daqueles que enxergam o foco de incêndio. Aquela pequena faísca que está aparecendo pode ser a causa de uma grande e desproporcional chamas em uma floresta. A fagulha inicial do orgulho foi emitida nos líderes de Israel. O orgulho deles fez com que eles parassem de sentir o que o povo sentia. Fez com que eles parassem de ter empatia pelo povo. O orgulho deles fez com que eles pensassem que eram superiores e que o povo deveria apenas servi-los. Assim estavam os líderes de Israel. E por quê? Porque os profetas os bajulavam. Falava de fato que eles eram grandes, especiais, estavam acima de todos. E eles, se sentindo assim, agora retribuíam aquela bajulação aos profetas. E ficava nessa, o povo embaixo e um dando ao outro e recebendo o outro. Profetas, reis e sacerdotes, todos usufruindo um do outro, mas o povo sendo esquecido. Quando isso ocorre,
o resultado é anarquia. O povo agora não tem um líder, não tem aquele que é sincero e que diz por qual caminho o povo deve ir, e que não toma a dianteira e que não vai à frente do povo. Então o povo não sabe em que direção ir. Cada um passa a ser seu próprio líder. Sem líder, todos são líderes. E se todos são líderes, não há líder. E o povo agora estava, como que diz aquele grito, cada um por si. Se vire. Se um líder não se preocupa com seus liderados, se um pai não se preocupa com os filhos, como os filhos vão se preocupar com seus irmãos? Como os irmãos vão se preocupar uns com os outros, se aqueles que estão acima deles são egoístas e nessa perversidade desenfreada não conhecem limites? Aqui Isaías está denunciando, e a primeira parte que eu queria que você observasse é o versículo 18, que fala de um fogo, o fogo do pecado, que diz assim: porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brechas do bosque, e estas sobem com espessas nuvens de fumaça. Percebe aqui? O primeiro fogo que eles enfrentam é o fogo do pecado. Um fogo que depois de aceso arderá na consciência daqueles que já conheceram um dia o Senhor. As pessoas que se afastam da igreja se afastam por causa do pecado, mas não é simplesmente por causa do pecado do irmão ou do pastor ou de quem ele viu, e aí ele está magoado, ferido e se afasta. Não, ele se afasta por causa do seu próprio pecado, porque ele tem deveres a cumprir, e se não está fazendo é porque está corrompido. O fogo do pecado. Isso lembra o que diz Apocalipse, Apocalipse, o anjo da quinta trombeta, ele diz o seguinte: o quinto anjo trocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E, com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Aqui está se referindo a Satanás e as trevas das quais ele vive. Satanás e o pecado. O pai do pecado está aqui trazendo toda a sua fumaça dessas chamas terríveis que são os pecados sobre o povo. E observe o que diz, que eles tinham o poder como o poder dos escorpiões, e ferrão na sua cauda, tinham poder para causar danos aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então esse tormento é um tormento psicológico, é um tormento de pessoas que vivem em trevas e que não conhecem a graça e a paz que há no Senhor Jesus Cristo. Abaddon, Apolion, significa destruição. É o que as chamas do pecado faz, ele destrói, porque essa é a força do pecado, a morte. O salário do pecado é a morte. E um exemplo de pecado que procede de um pequeno órgão, a língua. Era o que estava causando tanta destruição e discórdia entre o povo de Israel, de Judá, de Efraim, de Benjamim. Eles se destruindo, e porque eles não conseguiam se entender, eles se agrediam, eles condenavam, eles julgavam, eles usavam a língua como o seu maior poder destruidor. Tiago,
na sua epístola, capítulo 3, do versículo 8, ele diz: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Percebem o poder do pecado e o quão angustiante ele é e quão tenebrosa é a pessoa que dele se alimenta. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela maldizemos os homens, feitos à semelhança de Deus. Tinha um pastor que ele dizia o seguinte: a hora que os crentes mais mentem é quando estão na igreja louvando ao Senhor. Te amamos, Senhor, amamos nossos irmãos e louvores belíssimos, mas quando saem da igreja fazem justamente o contrário. Amam o pecado, odeiam os irmãos. Com a mesma boca que louvaram ao Senhor, amaldiçoam os seus irmãos por causa de algo que os atingiu. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. É preciso definir quem você é. O imundo continue sendo imundo, mas o justo continue fazendo justiça. É preciso que você saiba quem você é. Identificando quem você é, se entregue ao máximo àquilo que você acredita. Se você crê no Senhor, se você crê na palavra de Cristo, então você tem que se empenhar e se dedicar pela palavra de Cristo. Dar o máximo de si. Ah, mas me feriram, me magoaram, me chatearam, e daí? Você está empenhado pela palavra de Cristo, não é por você mesmo. Você não luta pela sua honra, você luta pela honra de Cristo. Se feriram a sua honra te caluniando, e daí? Você não está interessado em você, você está interessado em Cristo. Mas o egoísmo é o combustível da desunião e devora aqueles que o perpetuam. Quando você se entrega aos seus próprios interesses e não mede suas palavras, e não mede suas ações, e não tem prudência de como você vai agir, ou de como você vai reagir ao que fizeram a você, você perpetua o pecado na sua vida. O pecado na sua vida ganha maiores proporções e também acrescenta mais pecado ao outro, porque é uma ação gerando uma reação que produz outra reação, e isso parece não ter fim. A rebelião do pecado é uma rebelião contra a vida, é uma rebelião contra Deus, contra a ordem de Deus para a vida. Quando você luta contra o pecado, você está lutando pela vida. Quando você combate a sua corrupção, você está combatendo a sua distância de Deus. Você está lutando por uma aproximação do Senhor. Mas aqueles que se entregam ao pecado não percebem que ele parece lento, ele parece pequeno. Ah, besteira, só isso. Só estou com raiva do irmão, isso não é nada demais. Ah, deixar de ir para a igreja um dia só, besteira. Ah, falar mal do irmão, quem nunca falou? Então cada pessoa arranja uma justificativa para atenuar a gravidade do seu pecado, e não percebem que isso é ilusão, porque de repente ele crescerá e vai se precipitar rumo a grandes árvores. Aquela pequena plantinha crescerá como uma árvore estrondosa. O fogo do pecado, ele é insaciável. O pecado busca a gratificação à medida que nega o Criador. Ele quer que você esteja sempre com Ele, e Ele vai devastando tudo. Essa é a primeira consequência do pecado. A ira que arde na consciência daqueles
que temem ao Senhor. No versículo 19, você vê outro fogo. O primeiro fogo é o fogo do pecado. O segundo fogo agora é o fogo da ira do Senhor, que diz o seguinte: por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra está abrasada, e o povo é pasto do fogo. Ninguém poupa a seu irmão. Então aí está a ira de Deus sobre o pecado. Nesse sentido, este fogo é aceso pelos próprios resultados que provocaram o juízo de Deus. O fogo da ira de Deus, os dois são aspectos um do outro. Não existe a ira de Deus sem o pecado. À medida que as pessoas pecam, as pessoas estão acendendo a ira de Deus, porque Deus não compactua com o pecado. Ah não, mas eu só foi um xingamento leve contra o meu irmão, eu só disse para ele, sai daqui, tolo. E pois bem, Jesus Cristo disse que aquele chamado de tolo, irmão, estará sujeito ao fogo eterno, ao juízo do fogo eterno. Sim, uma palavrinha só. Você só fala e se sente tranquilo ainda com isso, porque você não conhece a profundidade da santidade de Deus, o quanto Deus é zeloso. Nesse sentido, seus próprios resultados serão o juízo de Deus. Você está clamando pelo juízo de Deus. Aquele que peca contra o Senhor, aquele que se afasta do Senhor, ele está clamando pela ira de Deus, implorando pela ira de Deus. E quando ela vier, você não suportará. Precisou o Filho de Deus, precisou Jesus Cristo ir para a cruz, receber sobre si o inferno que caberia a você, porque outro não suportaria. Quem suportaria a ira de Deus e ainda assim estaria vivo para agora ter comunhão com Ele? Não poderiam suportar. Assim, Jesus Cristo, homem, pagou pelos teus pecados naquela cruz e recebeu toda a ira de Deus, todo o inferno eterno que você merecia por causa dos seus pecados, caíram totalmente sobre Jesus Cristo. O peso de um sofrimento eterno sobre o Filho de Deus, que clama: Deus meu, por que me desamparastes? Assim, você precisa perceber o quão terrível é o pecado. Para te salvar, Deus precisou matar o Filho dele, porque Ele não aceita ninguém com pecados em sua presença. Por isso, não olhe para o pecado, seja qual tamanho for, de forma tranquila, tolerante. Não tolere nenhum pecado, porque o pecado provoca o fogo ardente da ira de Deus. A própria natureza do pecado é um aspecto do juízo divino. O próprio pecado tem abrasado a terra e empurrado irmão contra irmão. É isso que o pecado tem poder de fazer: destruir uma igreja rapidinho. É isso que o pecado tem poder de fazer: países entrarem em guerra e destruírem uns aos outros. E tudo isso é fruto do pecado e acende a ira de Deus contra você, que não percebe a gravidade do pecado. Observe o que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão
dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então a ira de Deus, ela se revela, mas ela se revela contra a impiedade e a perversão dos homens, que negam a verdade do Senhor para se entregarem à injustiça. Deus se revela em ira, e é preciso que você tenha consciência disso, porque por causa do pecado a natureza geme, sofre dores, não porque ela pecou, mas porque aquele que a sujeitou ao pecado, assim o fez com ela. Ela geme aguardando a redenção dos filhos de Deus. A terra tem nojo dos homens por causa do pecado. O Senhor vai redimir o seu povo, mas para isso o seu povo precisa entender que não podem viver desunidos, não podem viver pensando em si. É preciso viver cuidando e pensando no seu irmão. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo adverte, no capítulo 5, versículo 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Que é isso que vocês estão fazendo? Para alimentar o pecado de vocês, vocês mordem uns aos outros, devoram uns aos outros. Paulo está aqui trazendo uma figura de cães raivosos, brigando um com os outros. E Paulo diz: olha, vocês vão se destruir, vocês não percebem, vocês estão provocando a ira de Deus. E a terceira coisa que eu quero que os irmãos percebam, primeiro, é que há um fogo consumidor na consciência daqueles que pecam. Depois que há um fogo também que vem da ira do Senhor, que consome como o fogo consome o pasto. E por fim, entenda que o pecado é insaciável. Não confie, ele não para. Ele vai querer sempre mais. Ele começa chegando para você como se fosse um hóspede ali, comportado. Não, me deixa aqui, eu não faço parte da sua realidade, eu não faço parte de sua família, mas eu fico aqui no meu cantinho, eu conheço o meu espaço e eu vou estar aqui. É como um hóspede, que você vai por consideração, por piedade, o bichinho não é tão frágil, necessitado, não, fica aqui, ó, tem esse cantinho aqui da casa, você pode ficar aí, e ele vai, e com o passar do tempo, ganha mais um espaçozinho, e você vai deixando, porque devagarinho ele vai tomando conta da casa. Daí a pouco ele está expulsando você da casa, ou fazendo você de servo, de empregado dele, porque o pecado, ele não aceita ter um dono. O pecado só se satisfaz quando ele passa a ser teu dono. Quantos colegas meus diziam: não, eu vou experimentar ali a maconha, vou experimentar ali aquela bebida, está tranquilo, porque eu sei até onde eu consigo ir. Quando eu ver que eu estou passando dos limites, eu paro. E depois estavam viciados, sem conseguir se livrar daquele pecado. Começou ele sendo dono. Não, hoje eu quero, amanhã não. Eu quero quando eu quiser. Daí a pouco já não conseguiam mais se livrar daquele vício. É por isso, o pecado só vai se satisfazer quando ele te subjugar. Quando ele disser: agora sim, quem manda em você sou eu. Observe o que diz o versículo 20 e o 21. Abocanha à direita e ainda tem fome. Ele devasta tudo à sua direita e ainda está com fome. Devora à esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo e não se sacia. Manassés ataca Efraim e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam Judá. Contudo, isto não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida, sim, pesando sobre
estes perversos, pecadores insaciáveis. A ira de Deus jamais se aparta. Por mais que eles sofram, por mais que eles caiam, por mais que eles estejam sendo consumidos pelo pecado que está na vida deles, a ira de Deus continua acesa. E por quê? Porque o pecado tem uma fome canina. O poder particularmente devorador do pecado é visto em sua capacidade de destruir as relações humanas. Essas relações das quais a humanidade é tão profundamente dependente, não podem sobreviver ao fogo do serviço egoísta. O egoísmo vai destruir a tua relação. É triste quando o ambiente sofre abusos por meio do pecado. É trágico quando as relações humanas são destruídas. A história de Israel está mostrando isso. Isaías está denunciando isso. Gente, acordem. Vocês têm um compromisso com o Altíssimo. Igreja, desperte. Vocês não têm nenhuma comunhão com o pecado. O pecado não é essa coisinha boa e agradável que te dá prazer. Não, ele só está ganhando espaço e tomando conta cada vez mais de você. Então desperte, aprendam com a história. Israel sofreu, você também sofrerá, porque o pecado é insaciável. O início é leve e tranquilo, mas o fim é estrondoso, é gigantesco. Tiago fala disso ainda na sua epístola, capítulo 3, versículo 5 por diante. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Começou ali com uma fagulhazinha. Talvez alguém passe e olhe e diz: ah, é um foguinho, já já apaga. Mas não, aquele pequeno fogo consome toda uma floresta. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, porque ela não se sacia. Começou com uma conversinha macia. Olha, foi assim que Deus disse: de nenhum fruto comerás. Não, Deus disse que dessa árvore que está no meio do jardim, nós nem podemos comer, nem tocar. E começou a mentiras aparecendo ali, desenvolvendo, daí a pouco toda a raça humana está cativa ao pecado, porque a língua pôs em chama a história da humanidade. A força e a proliferação do pecado é inevitável e está justamente nos pequenos pecados. Ele só precisa de um espaço, de uma brechinha para consumir a pessoa por inteiro. Você não precisa tomar o veneno todo de uma vez para morrer. Toma um pouquinho de veneno a cada dia e você vai ver as consequências que extrarão ao seu corpo. E logo você definhará até morrer. Assim é o pecado. O apóstolo Paulo aos Romanos, na sua epístola, capítulo 1, do versículo 28, ele diz o seguinte: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha só, o pecado da omissão. Começou com a omissão. Se omitiram a conhecerem ao Senhor. Se omitiram, desprezaram os momentos que o Senhor proporcionou para lhes alimentar com o seu conhecimento. Por causa desse, entre aspas, pequeno pecado, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. E aí
Um pecado vai puxando o outro. E começaram a praticar coisas inconvenientes. E agora não era uma injustiça. Agora eles estavam cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, e os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam aqueles que assim procedem. Então veja o que é o pecado. Você começa desprezando os cultos, desprezando os estudos, desprezando sua leitura bíblica em casa, desprezando seu momento de oração, desprezando as oportunidades que Deus te dá de conhecer Ele cada vez mais. A consequência disso é você ir buscando um pecado a mais, um atrás do outro. E como se não bastasse, você está carregado de tanto pecado, agora você olha para os outros e, nossa, olha ali, e aplaude os que estão pecando. Então você, além de se corromper por completo, você procura aqueles que também estão se corrompendo. Por isso, meus irmãos, eu peço e clamo que tenham cuidado, vivam atentos, não se deixem enganar como foi com Israel e Judá, porque o fogo do pecado é destruidor, até porque ele atrai o segundo fogo, que é o fogo da ira de Deus. E se você não se livra do pecado, o pecado de forma insaciável passa a ser teu dono. Que Deus abençoe a igreja e tenha misericórdia do seu povo. Passo a palavra para o presbítero Lorival. Resposta da congregação, ainda vamos abrir as nossas Bíblias em João 17, versos 22. Iremos fazer essa leitura de forma alternada. João 17, versos 22. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós o somos, nele e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que sejam a minha glória que me confiaste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam nele e eu neles estejam. Assim, meus irmãos, lemos João capítulo 17, versos 22 ao 26. Famílias unidas somos família de Jesus. Iluminados todos da mesma santa luz, a mesma fé nos une num só divino amor. E cheio de alegria servimos ao Senhor. Vamos abrir os nossos hinários, meus irmãos, no número 180, amor fraternal. Senhor, a ti respondemos.
e cheios de alegria servimos ao Senhor. Num só caminho estreito, Deus mesmo nos conduz. Só temos esperança no Salvador Jesus. Sua morte preciosa a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz, pois sendo resgatados por um só Salvador, vivamos sempre unidos por mais ardente amor, com simpatia olhando os erros de um irmão, cuidando de ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste, também a perdoar, pois tanto carecemos do auxílio teu Senhor. Unidos graças damos por teu imenso amor. Amém. Vamos convidar o pastor Adalberto Júnior para abençoar vocês com a bênção apostólica. Meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus, pedir ao presbítero Osmar que nos conduza a Deus em uma oração de resposta à palavra do nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, grandioso és tu, Pai, por esse momento tão especial de estarmos contemplando verdadeiramente a tua palavra. Amém, Senhor. Ela nos ensinou, nos alertou a respeito do fogo do pecado, de dar-nos centelhas para que este fogo possa se propagar em nossas vidas, Senhor. Livra-nos fortemente, Senhor, Amém, para que sejamos instrumentos, sim, instrumentos vivos em tuas mãos para o Amém, evangelho, para a vida e para nos ensinar cada vez mais a progredir nas tuas santas palavras. Amém, Senhor. Com perdão, com louvor, com a gratidão imensa em nossos corações, te agradecemos, porque iniciaremos a partir de então uma semana de labutas, trabalhos e também de muitos desafios, Senhor. Sabemos que há muitos desafios pela É verdade, Senhor. e por eles, com esta palavra, com esta renovação em nossos corações, caminhamos firmes para estarmos sempre na tua presença. Amém, Senhor. Senhor, nos protege, nos guiando até as nossas residências, nos livrando também, Senhor, dos males que acometem esse mundo, dando-nos saúde, dando-nos também o nosso pão de cada dia, Amém, nos Senhor. fortificando, nos dando vontade de caminhar, não Amém, sendo Senhor. apáticos, não sendo mornos nem frios, mas sendo sim quentes, porque Amém, Senhor. a tua palavra pede que sejamos igual a ti, Senhor. Amém, Sejamos Senhor. imitadores do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Deus. Senhor Deus, nos fortalece nessa semana, abençoa todos para irem para casa. Amém, Senhor. Assim oramos pelo teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Agora, meus irmãos, que a graça do nosso eterno e soberano Pai, que a comunhão
e a iluminação do Santo Espírito de Deus, e a paz que excede todo o entendimento, que estão no soberano Jesus Cristo, repouse sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhados pela terra, agora e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. O culto está encerrado. Teremos nosso momento ágape. Os irmãos podem